Não, e pior é que tá gravando já. E é o dente dela mesmo, mano. Olha isso. YouTube. Já tá vai pro YouTube, já tá gravando. Já tá gravando. Eu acho melhor você voltar para a espaçonave lá do astronauta. Ó, então é o seguinte. Avisos. O fim de semana que tem o dia 2, dia 3 e dia 4 de dezembro, ou seja, como diz o povo lá ou seja, não vai ter reunião. Você sabe disso, né? Talvez a Marli não esteja sabendo e talvez a Dona Inês também não, porque não estão no grupo. Então eu aproveitei a reunião, essa live, para avisar. Dia 2, salvo engano, é sábado. Tá certo? Eu vou com o meu segurança guarda-costa para Pitangueiras. Quem quiser ir é só se candidatar, que nós vamos sair no sábado, 14h, e voltamos na segunda, meio-dia. Beleza? Então, nesse meio tempo aí, dia 3, se eu não me engano também, domingo, não haverá reunião. Nós vamos providenciar a reunião antes agora, tá? Durante a semana, para compensar a reunião que não haverá. Vai haver quinta-feira, aliás, terça e quinta. Tá certo? Quem precisar de ajuda é só marcar o horário que eu vou até vocês ou vocês vêm até cá. Tá bom? Beleza, Marli? Então vamos ao que interessa. Ao que mais interessa de novo. Vamos pedir ajuda aqui para a gente compreender as coisas melhor, para a gente ter a inspiração. Deus e Jesus, por mais a oportunidade de nós nos encontrarmos nesse sistema eletrônico para tratarmos de assuntos que muito nos interessam médicos para nós vivermos em melhores condições. Agradecemos a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, dos instrutores e seus aprendizes. E agradecemos, evidentemente, aos nossos espíritos protetores por nos ajudarem a termos a inspiração necessária e compreender melhor as coisas. Graças a Deus e graças a Jesus. Falamos, então, do psiquismo, comentamos sobre vários assuntos aí das questões de moralidade, certo? Na última reunião presencial, no domingo do curso, inclusive um monte de gente ficou um pouco assim sonolento, resolvemos. E nós temos a seguinte situação. Primeira coisa, como é a vida do médium? Essas questões de como influenciam os vícios, são coisas mais óbvias, né? Vícios, desregramentos, isso aí são coisas mais óbvias, que todo mundo se atrapalha com isso. Então, por exemplo, você não precisa ser médium para um vício atrapalhar você. Você já está se atrapalhando sozinho. Tá certo? Por exemplo, você não estava programado na sua encarnação, você adquirir um câncer no fígado. Mas você começou a beber, encheu a cara, gostou da cachaça e toma um álcool aí constantemente. E no final das contas, você vai ter cirrose e vai sofrer muito, né? Então, você não precisa ser médium. Mas para o médium, não precisa ter questões tão graves, como, por exemplo, o álcool, o tabaco, drogas mais pesadas. Não precisa. Pequenas coisas podem causar um dano terrível ao médium. E a gente fala isso com frequência. A primeira delas, não necessariamente que seja a primeira em grau de importância, mas na minha opinião, a primeira coisa que a gente deve parar de fazer, não fazer e fazer ao contrário, é reclamar de alguma coisa da vida. Parar de reclamar das pessoas, principalmente das pessoas. Por que a gente deve, como médium, parar de reclamar das pessoas, mesmo que você tenha certeza absoluta de que elas estão erradas? O que vocês acham? Eu tenho certeza absoluta que o Edson conspira contra a minha pessoa
comprando pizza lá na loja com o Júnior, só quando eu não estou lá. Mas por que eu não devo levar isso a cabo nem no pensamento e nem falar mal, reclamar da personalidade física e jurídica do Edson como médium? Por que vocês acham que, mesmo tendo certeza das coisas, eu não devo reclamar? Qual é a sua opinião, Marli? Quer que eu repita? Repete, desculpa. É que é o seguinte, Repete a pergunta só. então, supondo que você tenha certeza de que a coisa está errada, por que como médium você não deve reclamar dela? Porque se você reclama de alguém, você está pensando, você está tendo um pensamento negativo. E os espíritos não iluminados, os espíritos das trevas, se ligam a gente pelos pensamentos negativos, pelo que você está pensando. E se você está reclamando negativamente. E aí atrai espíritos das trevas, espíritos que não são de luz, que vão querer incentivar você a pensar mais, pior ainda, sobre isso. Então, quem é médium, acho que é isso aí. Tá bom? O que mais? Vocês concordam com isso aí? Não? Concordo. Tá certo. Tá totalmente certo. Mas tem um negocinho um pouco mais profundo. Não reclamar de alguém é muito bom. Tá bom? É ótimo. Isso faz com que você diminua o número e a complexidade de espíritos negativos, reclamões, que gostam de fomentar intriga. Presta atenção numa coisa. Os espíritos que estão em sofrimento são iguais os encarnados, tá? Aqui, na carne, não tem espírito que acha que gay tem que matar tudo? Se eu tiver um filho gay, eu ponho ele para fora de casa. Não tem gente que acha que todo mundo tem que andar armado e bandido tem que matar tudo. Não tem assim aqui? Não tem gente que acha que a guerra de Israel contra Hamas está absolutamente certo, tem que matar todo mundo. Não tem gente assim? Então, desencarnado também vai ter. Então, desencarnado adora médium no sentido de conhecimento, médium ignorante. Tá? Não tem conhecimento. O espírito trevoso adora médium que não tem conhecimento. Mas os espíritos também adoram médiuns ignorantes no sentido de grosseria, de pensar mal, de falar mal e tudo mais. Então, você não falar, não reclamar de alguém é um ótimo caminho, tá bom? Mas tem um detalhe antes. Às vezes você não verbaliza, mas pensa mal da pessoa. Para de pensar mal das pessoas. Não tem médium que viva bem pensando mal dos outros. Não existe. Tá? Uma hora ou outra você vai ter um problema grave. Um espírito que não consegue se desligar de você, ou você não consegue se desligar dele, ou você vai arrumar uma confusão grave com esses irmãos, tá? E funciona. Como é que o espírito se liga ao médium? Pelo Pensamento. Pelo pensamento. Como é que a comunicação do espírito através da mediunidade, por exemplo, de psicofonia ou psicografia, que são as mais comuns? Como que se dá essa comunicação? Tenho certeza que a Maiara sabe disso, a Natália Maiara. Quem sabe? Pensamento. Pensamento. Como é que você faz para verbalizar alguma coisa sem pensar naquilo antes? Não existe. Mesmo que seja uma fração de 1 milésimo de segundo, você vai pensar alguma coisa para falar aquilo. Você pensou mal para poder falar mal. Você não consegue falar mal de alguém ou reclamar de alguém sem que isso tenha passado pelo seu pensamento. O pensamento é que manda em tudo isso. Então, quando você pensa, você atua no mundo invisível. Um outro exemplo. Você está lá, todos nós somos bastante modernos, inclusive a dona Inês, que está de parabéns de usar mecanismos eletrônicos, né, WhatsApp e tudo mais.
mas você está lá, bela ou belo e formosa, formoso, no seu WhatsApp, recebendo uma mensagem da sua melhor amiga, que só sabe mandar mensagem de notícia ruim. É impossível você ler uma notícia ruim e não pensar na notícia ruim. Mesmo que você não concorde, que você tenha um pensamento bacana, quando você lê uma notícia ruim, ela é obrigada a passar pelo seu pensamento para você fazer. O seu cérebro vai decodificar essas informações e passar pelo seu pensamento. Então, o médium, e dependendo da situação que ele está, médium iniciante, médium que já está com certa idade, médium que tem problema de saúde, pessoas, de modo geral, amam noticiário de coisa ruim. Haja vista o sucesso e quanto é milionário um tal de Datena, por exemplo. Não é verdade? O cara é bilionário. Eu ouvi dizer que ele tem 28 fazendas. Só de fazenda, ele tem 28 fazendas. Como é que um cara ganha tanto dinheiro? Pensa comigo. A empresa que contrata ele, a rede de TV que ele trabalha, só paga bem um cara como ele, ou qualquer outro, porque tem audiência. Não é verdade? Se você comparar o quanto ganha um camarada como o Datena, e eu não estou falando mal dele, estou falando de uma constatação de um fato. Por que o Datena ganha muito mais dinheiro do que, por exemplo, o Serginho Grossman? Eu nem sei se eu falei o nome certo. Porque Datena tem mais audiência. É certo ou não? É muito mais... tem muito mais audiência um programa de violência do que programas edificantes. E as pessoas mandam para nós notícias ruins, muito ruins. Entendeu? Uns falando mal de Israel, outros falando mal do Hamas, outros falando mal dos dois. Aí você fala para a pessoa assim, mas escuta, tudo beleza. Tá certo, lá está acontecendo uma guerra, é ruim, aquele povo é doido, né? Mas eles não são nossos irmãos. O que a gente pode fazer para ajudá-los? Né? Em vez de você ficar, ou a pessoa ficar mandando notícia ruim de qualquer coisa, e inclusive mandar notícia ruim da temperatura do planeta, né? O Brasil vai passar de 45 graus, isso aí vai ser uma constante, vamos todos morrer cozidos. Em vez de fazer isso, o que você pode fazer para diminuir a temperatura do planeta? Em vez de ficar mandando mensagem desse tipo. Porque ela mexe com o seu pensamento. Quem é que não vai pensar numa notícia dessa? Nossa, estão dizendo aqui, apareceu um cara aqui de terno, gravata, paletó, dizendo que o planeta está subindo a temperatura 2 graus a cada 10 anos. Olha que coisa doida. Daqui 100 anos, 50 anos, 30 anos, ou quando, até antes da Maiara ser avó, nós vamos ter subido 10 graus na temperatura, o mundo morreu, acabou todo mundo. Essas notícias de tragédia, é impossível você não pensar nela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que combater isso aí. Mas como é que eu faço? A pessoa já mandou, eu já li, manda uma notícia boa para ela. Combata o mal com o bem. Por exemplo, alguém já viu ou participou, ou essas pessoas que entram em contato conosco pelo WhatsApp, principalmente, que é o meio mais utilizado atualmente, né? Alguém já viu um amigo, uma pessoa bacana, uma querida pessoa que está sempre em contato conosco, promover uma campanha para mandar água mineral para a África? Ou mesmo lá para a Terra? Não, a pessoa nem sabe do que nós estamos falando. Ela nem nunca pensou como será que faz para ajudar aquelas pessoas que estão sem água potável lá na faixa de Gaza. Nós temos que fazer, gente, nós somos espíritas, nós somos cristãos, nós precisamos pensar e fazer coisas edificantes. Entende? A maioria dos médicos que eu conheço estão atrapalhados. Se eles não estão atrapalhados durante o tempo todo, estão atrapalhados em algum tempo, em algum período. Vocês assistiram o Nosso Lar? Acho que todos assistiram o Nosso Lar.
né? O Edson está com a câmera desligada, a Mayara também, mas devem estar nos ouvindo. No nosso lar, em algum momento, vocês vão ver o pessoal assistindo uma palestra de um camarada lá, representado, evidentemente, por um ator, um cara muito, muito, muito importante no espiritismo, muito importante no cristianismo, tá? Que diz o seguinte: quantos séculos levamos para consertar um erro de alguns segundos? Vocês lembram dessa cena, não? Lembram? Quem era o cara que falou isso? Emmanuel. Olha que interessante. Emmanuel. Ele, não sei se vocês sabem, mas existe um livro contando a história de Emmanuel que se chama Há 2000 anos. Há 2000 anos com H e A, que representa passado, né? Há 2000 anos atrás. Olha, ele estava procurando uma cura para a filha dele, o filho, acho que é filha dele, se eu não me engano. E ele, de repente, ele encontrou o curador, o cara que cura. Encontrou o próprio Jesus. E ele era, salvo engano, também senador, porque eu li esse livro já tem algum tempo. Mas ele era senador da República Romana. É isso aí, Júnior? E Jesus, conhecendo todo mundo, falou para ele, mais ou menos assim, siga-me. E Emmanuel recusou seguir Jesus. E olha o tamanho do espírito de Emmanuel. Não pensa que Emmanuel é grande agora, tá? Depois de 2000 anos. Ele já era grandão. Só que ele se desviou do caminho naquela época. Agora imagine você diante de Jesus, há 2023 anos atrás. O que você acha? 2023 não, porque Jesus já era adulto, né? 2000 anos. E se você encontrasse com Jesus lá naquela época e ele convidasse você para segui-lo, o que você faria? O Marli falou alguma coisa ali que eu vi a boca dela mexendo. O que você faria? Vamos, gente. Vamos lá. Vamos lá. 2000 anos atrás, se Jesus convidasse você, como convidou Emmanuel para segui-lo, o que você faria? Eu sei que a Marli está fazendo assim, ó. Não? Ninguém sabe. Você seguiria Jesus? Hoje eu seguiria, agora na época lá não sei se seguiria. Certo. Tá certo. E por que hoje vocês seguiriam Jesus? Pelo que nós já estamos entendendo do cristianismo, né? Pelo conhecimento que a gente já tem. Certo. Então vamos mudar a pergunta para o presente? Hoje, Jesus te chama para segui-lo. O que você faz? Eu seguiria. Hoje, sim. Todo mundo seguiria? Tá positivo aí, se não quiser ligar o microfone. Todo mundo seguiria? Certo. E a Dona Inês, não? Ou ela não está ouvindo? Oi, Dona Inês. Todo mundo aqui, inclusive a Natália Albano, seguiria Jesus? Certo. Tá bom. Jesus convidou todos nós a segui-lo todos os dias. Vocês estão seguindo Jesus? Estão ou não? Sim. Hum. Sim. Tá bom. Vocês estão fazendo tudo o que ele ensinou? Não dá para seguir Jesus sem fazer o que ele ensinou. Dá? Por exemplo, estávamos falando de pensar mal de alguém. Tudo começa no pensamento. Vocês consideram alguém, por exemplo, hoje, no Brasil, vocês consideram alguém que seja assim... É que eu estou procurando palavra para não indicar ninguém, né? Vocês consideram alguém que seja prejudicial à população do Brasil? Eu tenho alguém que eu considero prejudicial à população do Brasil. E aí, vocês? Então, Positivo aí você já está julgando, né? Hã? Aí você já está julgando a pessoa.
Não, julgar é outra coisa. Por exemplo, Ah. uma pessoa que rouba, Hum. tá? Uma pessoa que rouba. Eu estou vendo que ela está roubando. Então, eu acho que ela causa prejuízo à sociedade. Roubando, tá certo? Uma pessoa que rouba, por exemplo, do Ministério da Saúde, ou do posto de saúde, tá bom? Ou de uma creche. Eu estou lá na creche, levando meu filhinho, e vejo uma funcionária saindo com leite em pó, que sabidamente é só para as criancinhas que estão lá dentro, e eu conheço a pessoa, ela não tem filho lá dentro. Ela está causando um prejuízo. Então, não é um julgamento, é uma constatação de fato. Tá bom? Então, nós temos alguém que achamos que causa prejuízo à sociedade brasileira? Achamos. Beleza, cada um de nós deve ter o seu. Você reza por ele? Então, você está seguindo Jesus. Jesus mandou orar pelos inimigos, amar os inimigos. O Júnior sabe melhor esse ensinamento. Orai pelos vossos inimigos, fazer o bem a quem te calunia, não é isso? Mas o cara que causa prejuízo à sociedade é um inimigo público. Nós oramos por ele? Quantas pessoas cristãs, espíritas, acharam maravilhoso a prisão do Lula? Não é verdade? Outros milhões de brasileiros estão torcendo para isso acontecer também, com outra pessoa. Mas se você tem aí alguém que você não curte muito, reze por ela. Né? Você tem aí um modo de você chegar mais rápido ao seu objetivo? Segue o ensinamento de Jesus. O caminho mais difícil é o caminho reto. O caminho reto só tem uma pessoa que pode ensinar para nós, que aliás ensinou e a gente precisa seguir. Se a gente não seguir o que Jesus ensinou, nós vamos pegar da volta. Mais ou menos assim, médio, mais ou menos assim. Ah, mas eu tenho direito de pensar mal da pessoa. Não tem direito de pensar mal da pessoa. Porque o direito de você pensar mal da pessoa faz com que você se atrapalhe. E você pode causar, com essa perturbação que você está causando em você mesmo, você pode causar um problema aonde você trabalha, no seu condomínio, no seu bairro, na sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu pai, com o seu filho. Porque o médium perturbado, ele não é mais ele perturbado. Ele se transforma em duas pessoas. Vocês, eu não sei se eu mandei, mas vocês assistiram lá? Agora eu esqueço o nome, a Marli deve lembrar. Duas Faces de Eva? As três faces de Eva. São três? As três faces de Eva. Vocês tiveram a curiosidade de assistir esse filme? É impressionante aquele filme. Ele é um filme baseado em fatos verídicos, tá? E ela é a moça. Sim, eu assisti. E é uma mulher e ela é médium. É. Tá? E ela foi analisada tão somente por psiquiatras, por psicólogos e psiquiatras. Ela foi analisada pela ciência. Ela nunca foi analisada por espiritismo, por exemplo, ou por algo espiritual. E ela era médium. Aquilo que vocês assistiram naquele filme é a mais pura verdade. Depois que o médium se envolve com o espírito... É As Três Máscaras de Eva. Tá. 1957. As Três Máscaras de Eva. Ótimo. Depois nós vamos procurar e mandar para vocês. Olha, a questão é muito simples. Depois que você abriu a porta, tá bom? Você abriu a porta, ela abre, o espírito entra. Aqui a gente está indicando como pensamento, tá legal? Pensou, o espírito entra. Depois que ele entrar, esquece. Não adianta falar para a pessoa, tentar convencê-la de que ela tem alguém ali com ela, porque você já não está mais falando com ela. Então o médium precisa se cuidar, porque se ele não se cuida, quem está de fora dificilmente vai conseguir cuidar dele. É claro, nós temos reunião mediúnica, mas não estou falando disso, estou falando disso lá, estou falando lá na sua casa. No seu métier, na sua família, no seu condomínio, tá? Quando você sai, quando você vai na padaria, você já não é você mais.
Você vai acabar provavelmente tratando mal um funcionário da padaria, onde você vai, o ascensorista do seu prédio, o porteiro, entendeu? E é coisa que não consegue tirar mais. Não o espírito, tá? Aquilo que você fala, você não consegue puxar de volta. Então a gente tem que tomar cuidado muito com o que fala, claro, mas primeiro a gente tem que tomar conta do pensamento. Todo mundo sabe o seguinte: olha, você me desculpa depois que acontece um monte de problema. Ou você me desculpa, eu te tratei mal, mas foi espiritual, eu sou médio e tal. Aí o cara fala: não, não tem nada mesmo, tá tudo bem, isso aí acontece. Não, a outra pessoa vai dizer: não acontece assim, só aconteceu porque eu deixei entrar. Olha que coisa honrosa. O médium fala isso para você. Isso só aconteceu porque eu permiti. Eu não deveria ter permitido. Aonde que está esse ensinamento de Jesus? Olha o tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Quando ele fala sobre a casa dividida. Também. É isso aí. Mas quando que o médium, para eu falar a resposta, a pessoa chegar e confessar a você: não, Hélio, não é assim não. Só aconteceu porque eu permiti, eu deixei ele entrar. Onde que tem ensinamento sobre isso de Jesus? A pessoa que deixou o Espírito entrar se descuidou? Ela não se vigiou, né? Se descuidou. Opa, qual a palavra? Vigiou. Agora vocês adivinharam, hein? Qual é o ensinamento de Jesus? Orar e vigiar. Né? Aê, Regina, eu boto uma fé nessa menina. Orai e vigiai. Orai e vigiai, gente, não é para a pessoa ficar sentada em casa, como fazem muitas pessoas nesse planeta ainda, com um terço na mão, assistindo a novela e Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Isso não tem nada a ver, como não tem nada a ver quando ele disse que para esses tais espíritos é necessário a prece e o jejum. E um monte de gente de igrejas católicas, por exemplo, jejuam em determinado momento do ano. Jejuam, param de comer carne. Não é nada disso. Jejuar é parar de arrumar problema, parar de arrumar briga, parar de discutir com as pessoas, parar de pensar mal dos outros. Agora, vamos ao que interessa. Todo mundo aqui, em algum momento, ou quase todo mundo, me perdoe aqueles que são angelicais, todo mundo, didaticamente falando, pensa mal de alguém em algum momento. Né? Como que se faz para não pensar mal das pessoas? Como é que a gente faz? O que vocês sugerem? Se eu fosse uma pessoa que pensa mal de alguém, eu faria tal coisa para não pensar mal de ninguém. O que vocês sugerem para uma pessoa que vai te procurar? Sabe que você é espírita, que você frequenta a casa espírita, que você faz curso, que você atende espíritos, que você ajuda um monte de gente. Qual é a sugestão que você daria para ela, Edson? Tá dando uma babada ali. Bem. Quer que eu repita a pergunta? Pensa bem. Pensa bem? Esse seu fone de ouvido aí. É isso que você falou? Pensar bem? É. Então, como é que faz para não pensar mal de alguém? Pensar Ter bem. paciência. Paciência? Boa. O que o Júnior acha, Júnior? Eu acho importante a gente se condicionar a pensar bem de todas as pessoas. O microfone do Edson está dando interferência. Fala de novo. Eu acho importante a gente se condicionar a pensar bem de tudo e de todos. Certo. E a Marli, tem alguma opinião? Eu acho que a gente tem que lembrar de Jesus. Muito bom. Quando vier o pensamento, tem que olhar, tem que fechar os olhos e pensar em Jesus. Muito bom.
Porque acho que a imagem de Jesus, a gente mentaliza aquela imagem bonita, né, de Jesus, é como se ele estivesse nos abraçando. E aí o abraço dele faz com que a gente tire esse pensamento. Não sei, eu acho que é como se fosse um passe, ajuda, né, a aliviar. Acho que é só a imagem de Jesus, sei lá. Tá bom. Porque não, bem, não vou pensar mal, mas não vou pensar mal, vou pensar bem, né? Mas eu acho que Jesus, nessas horas, ajuda muito. Muito, com certeza. Agora é o seguinte, ó. O camarada tá lá na reunião mediúnica, tá bom? E aí, tem uma mesa que não está na posição que nós estamos aqui, ela não fica encostada em uma parede e a gente anda em volta dela, tá bom? Mentaliza aí uma reunião mediúnica com a mesa descolada da parede em que a gente pode andar em volta dela. Circular. Aí toda reunião, entre aspas, né, mas em algumas vezes, um camarada que frequenta a reunião, ao terminar a reunião, ele chega para o dirigente e fala assim: Ô Hélio, é o seguinte, eu estava aplicando passe e você percebeu o perfume da Antônia? Não, não percebi o perfume da Antônia. Ah, um perfume insuportável, né? Uma sala pequena, um monte de gente, a pessoa tem que se ligar, se tocar, né? Não pode usar um perfume tão forte, porque isso atrapalha a gente, né? Tá certo, tudo bem. Próxima reunião, o mesmo cara. Ô Hélio, você percebeu o decote da Maria José? Não, eu não percebi o decote da Maria José. Ué, uma indecência, né? Uma pessoa que vem numa casa espírita tem que ter uma vestimenta adequada, etc, etc, etc. Tá certo, tá certo. Próxima reunião. Ô Hélio, você desculpa. Toda reunião parece que eu tenho uma reclamação para fazer para você, mas você viu o Manuel? O cheiro horrível que ele tava. Cara, aquele cara não toma banho. Não é possível, alguém tem que falar com ele. Não tem nenhum parente dele, um filho ou uma esposa que frequenta a casa para a gente conversar com ela e ela ajudar nisso aí. Eu falei assim, não sei. Mas na próxima reunião, você me procura no começo da reunião. Tá bom? Que a gente vai resolver isso. Na reunião seguinte, ele me procura, não no final da reunião, mas antes. Oi, Hélio, tudo bom? Você me chamou, né? Tal. Para ver se a gente resolve esses problemas todos que eu apontei para você e tudo. E eu sou muito interessado em ajudar para que as coisas fiquem melhores na casa espírita e tal. Então tá bom, então nós vamos conversar. Todo mundo já estava sentado em volta da mesa. Eu fui na cozinha, pego lá um pires e um copo. E dou na mão dele e pego uma garrafa de água da mesa, antes que o Edson tome tudo, pego uma garrafa da mesa e ponho água no copo dele até faltar só um pouquinho para encher. E digo a ele, hoje, Juca Bala, você vai fazer o seguinte, essa água aqui é uma água especial, ela vai ser fluidificada durante toda a reunião, tá bom? Mas é importante que a gente passe com essa água em volta de todos da mesa, porque cada um tem um mentor atrás de si. E todos os mentores, quando passar com essa água, vão ajudar na fluidificação da água. Tá certo? Tá. Só que não pode derramar essa água, porque vai mudar aqui, nós vamos andar, podemos escorregar. Não, pode deixar comigo. Essa água depois nós vamos mudar para esses médios que tem um monte de problema aí. Tá bom? Tá certo. Durante a reunião inteira, depois da mesa formada, ele fica andando lentamente em volta da mesa, com um copo cheio d'água em cima do pires, prestando atenção para que a água não derrame. No final da reunião, ele feliz da vida de ter cumprido a sua missão, bota o copo na mesa e fala, Hélio, tá aqui o copo da água. Não derramei nenhuma gota. Tá certo. Muito bom. Eu pergunto para ele, você percebeu?
a calça rasgada do Fuad? Não percebi. Ocupe-se de algo edificante. Você não vai reparar nos outros e pôr defeito nas pessoas. Para você não pensar mal de alguém, ocupe-se. Ocupe sua mente com algo edificante. De preferência, pense em Jesus, mas quando você pensar em Jesus, você também vai lembrar que Jesus falou sobre fazer o bem. O Espiritismo fala que o objetivo da vida é fazer o bem. Ocupe-se em ir atrás das pessoas que necessitam de ajuda. Se você se ocupar de auxiliar e de socorrer, não só você não vai ter tempo para reclamar nem pensar mal de ninguém, como você vai melhorar, vai progredir, vai dar um passo adiante. Então você anula o problema, você se ocupa de socorrer alguém. Quando você faz isso, você faz o que a Marli falou, de pensar em Jesus. Mas mais ainda, você está se evangelizando, você está fazendo o que Jesus disse, que é muito mais importante. Lembramos de Jesus, lembramos do que ele ensinou, né? E ajudamos alguém. Ocupe-se, igual o camarada que eu pedi para andar em volta da mesa com o copo cheio em cima do pires. Naquela noite ele não reparou falha de ninguém, não apontou erro de ninguém, não sentiu cheiro de ninguém, não viu o decote de ninguém e não viu a calça rasgada do Júnior. Naquela noite ele trabalhou para Deus Jesus. Nas outras ele não estava trabalhando para Deus Jesus. Trabalhe para Deus Jesus todos os dias da sua vida. Nunca perca oportunidade do trabalho edificante. Viu? Você não vai sequer pensar mal de alguém, porque você está com a mente ocupada em melhorar a vida de alguém. E quem se ocupa em melhorar a vida de alguém, e não só de uma pessoa, toda hora, várias pessoas, ocupe-se em melhorar a vida de alguém. E você não vai ter tempo para pensar mal de ninguém. Porque no final das contas você vai ver, meu Deus do céu, hoje eu ajudei a melhorar a vida de uma pessoa que estava passando fome. E eu não sei o que é passar fome. Eu saio a hora que eu quero e vou comer o que eu quiser. A hora que eu quiser. Eu nunca passei fome na minha vida. É uma coisa horrível, né? Não ter o que comer. Hoje eu ajudei também uma pessoa doente. Apliquei passe nela. E ela melhorou absurdamente. Eu nem sabia que eu era capaz disso. E ao contrário, hoje eu apliquei passe em 20 pessoas, só da minha família, numa reunião que teve lá em casa, no meu aniversário. Olha que legal. Olha que legal. Não perca oportunidade de trabalho edificante. Não apareceu? Vá atrás do trabalho edificante. O seu pensamento vai estar ligado a Jesus, vai estar ligado ao seu mentor ou mentora, e você não vai ter tempo de observar erros, falhas, e não vai também pensar mal de ninguém, nem falar de alguém. Porque antes de falar de alguém, falar mal, você tem que pensar. Se você tiver com o pensamento ligado a Jesus, ajudando as pessoas, indo atrás do necessitado, você não tem tempo sequer para chorar de tristeza na sua casa. Não existe depressão. Tá bom? Depressão são espíritos tristes que colam em nós. Se eu não tiver pensamento triste em relação à minha vida, não terei espíritos aumentando aquilo que poderia ser uma tristeza. Pare de ficar triste pela sua vida. Agradeça a sua vida indo ajudar as pessoas. Vá ajudar os outros. Como nós fazemos de quinta e de domingo na Casa Espírita. Faça todo dia. Saia da sua casa com o propósito de ajudar os outros. Vá procurar pessoas que estão precisando de ajuda. Mande mensagens do WhatsApp, sim.
perguntando se a pessoa está bem. Não mande mensagem de WhatsApp para dar notícia ruim. Não espalhe notícias ruins, espalhe notícia boa. Fulano, irmã, como é que você está? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Estou querendo te visitar. Como é que está aí em casa? Arrumou emprego? Está trabalhando? Tudo no particular. Está trabalhando? Está precisando de ajuda? Como é que está a geladeira? Como é que está a sua despensa? Como é que estão as coisas aí? Olha, fiz uma compra enorme aqui em casa. Estou pensando em levar uma cesta básica para você. Você aceita? Você não se ofende? Procure as pessoas. A gente procura os amigos para várias coisas. E está tudo certo. Não tem problema procurar os amigos para fazer uma festa. Não é? Para fazer um churrasco. Mas você já pensou naqueles amigos que você não fala há muito tempo? Que podem estar em dificuldade financeira? Né? Já pensou você esquecer desses amigos, desses parentes, desses irmãos, e um dia você se deparar com ele morando na rua? Presta atenção. Como estão vocês? Vocês estão bem? Como é que está a mamãe? Como é que está o papai? Está tudo certinho? Precisa de alguma coisa? Né? Vem aqui em casa. Vou te buscar para você vir na minha casa, tomar um café, bater papo. Pessoas que estão sozinhas em casa, entrando em depressão. Né? Fazendo isso, nós seremos médiuns felizes com a mediunidade. Porque a maioria dos médiuns não são felizes, não é feliz com mediunidade. Acha que mediunidade é sinal de comprometimento no passado. Fez coisa errada no passado. Não é. Tá? Ao contrário. Mediunidade é conquista do espírito. E um dia, quando esse planeta for regenerado, vocês vão ver que mediunidade é uma virtude. Tá bom? Tá esgotando o tempo? Tá certo? Muito obrigado a todos. Obrigado, Júnior, que iniciou a reunião. Ele vai encerrar por lá. Vocês querendo ligar o microfone, um beijo no coração de todos vocês. Tchau, pessoal. Até domingo. Beijo, Tchau, Dona gente. Inês, Natália, Marli, Regina. Tchau, tchau. Tchau, boa Edson. noite. Boa noite. Sexta-feira Tchau, que vem. Maiara. Tchau, Regina. Tchau, Tchau, Carlos. gente. Boa noite. Tchau, Edson. Tchau, Boa noite, Didi. boa noite. Beijo. Tchau, Beijo. Doutor. Tchau. Vamos fechar por aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.